Existem basicamente no mundo dois estilos de louva-a-Deus. Dois sistemas de louva-a-Deus distintos. O louva-a-Deus do Norte e o louva-a-Deus do Sul. O louva-a-Deus do Sul, ele é um estilo Haka em si. Então, o que é um estilo Haka? Haka significa o estrangeiro, mais ou menos isso, se eu não estiver enganado. São pessoas que foram expulsas ali do centro da China e migraram para o sul. Então, eles vivem em comunidades, vivem ainda em comunidades mais isoladas. O que gerou, na verdade, um certo preconceito e uma certa perseguição política em determinadas épocas contra esse tipo de povo. Então, o que eles fizeram muitas vezes para escapar dessas perseguições, eles modificaram o nome dos estilos deles, utilizando nomes de estilos mais famosos. Então, por exemplo, imagina que você pratica um estilo que é extremamente identificado com uma população que está sendo perseguida. E fala, espera aí, isso aqui você está fazendo é Haka? É família Haka? Ele, não, é louva-a-Deus. Mas o louva-a-Deus não é assim. É que é louva-a-Deus do Sul. Hoje o nome louva-a-Deus do Sul não está mais tão em uso. Eles estão usando mais o nome das famílias, Shogar e afins, né? Mas a origem da divisão entre louva-a-Deus do Norte e louva-a-Deus do Sul, ele provém na verdade, desse empréstimo que os Hakas tiveram do estilo do Norte, que é o louva-a-Deus propriamente dito, que é o que a gente chama de Talantuan. Mas na estrutura, porque assim, tudo bem, veio do Norte, mas na estrutura, muda muito também? Completamente diferente. Não são o mesmo estilo. O louva-a-Deus do Sul não é o mesmo. Na verdade, o louva-a-Deus do Sul, se a gente fosse levar em comparação o louva-a-Deus do Norte como o que é louva-a-Deus, não é louva-a-Deus. Tá? Apesar do nome. O que acontece é que eles emprestaram o nome, até para fugir de uma perseguição política. Mas eles nunca tiveram contato com o sistema do Norte. Então são estilos diferentes que acabam emprestando o mesmo nome, digamos assim. Mas a razão pela qual o estilo do Sul utiliza esse nome é porque eles aproveitaram um nome já famoso na época, de um estilo do Norte extremamente identificado com o governo chinês, né, com a comunidade chinesa, para terem um pouquinho, digamos que, de descanso ou tempo para poderem praticar a própria cultura. Coisa que era perseguida no local, né? Mas aí eu não vou entrar muito na questão Haka, mais indicada para isso. Mas tiveram muita perseguição. Eles foram chamados, por exemplo, era um povo que foi chamado para defender as fronteiras do sul, ali contra os piratas japoneses. Depois eles foram basicamente quase erradicados da região. Depois que Então, ele é uma coisa muito complicada ali dentro da China, né? Hoje descobriu-se, por exemplo, que a população Haka, geneticamente, eles são descendentes da população original do assentamento original ali às margens dos rios principais ali da China. Então, na verdade, hoje eles podem falar, né? Eles se chamam como os chineses originais. Porém, é um povo classicamente nômade. Acho que alguém aqui no comentário falou, que foi o Luiz, né? É um povo classicamente nômade, mas mais por questões de necessidade do que especificamente por vontade. Eles foram sendo expulsos, né? Mas aí a gente tem que entrar em política da China por pelo menos 5.000 anos, e aí a coisa vai longe. E aí você tem o louva-a-Deus do Norte. Tá? Vamos aproveitar, já vamos focar aqui no louva-a-Deus do Norte. O louva-a-Deus do Norte, na verdade, ele é um só. O que acontece são interpretações diferentes referentes ao mesmo estilo. Primeira vez que a gente escuta falar de louva-a-Deus como arte marcial, ele aparece num escrito chamado Shaolin Autêntico, que na verdade é um manual, que era chamado Lohan Tuanta Chuanpu, que é um manual onde eles listam várias artes marciais diferentes. E dentro dessas artes marciais, eles falam sobre o louva-a-Deus. Esse livro é datado mais ou menos de 1730, 1750, então pressupõe-se que o louva-a-Deus em si ele exista desde mais ou menos 1680, 1660, porque já era estruturado. Como o estilo daquela época era o mesmo que hoje? Não, era uma coisa diferente. Passado alguns anos, em 1840, 1850, você tem um chinês chamado Liang Shuoxiang,
ele publica 2 livros diferentes. Um é o livro do Punho e do Bastão, e o outro é Como Ter Coragem Perante a Luta. Lian Xuexiang, ele é conhecido como talvez o praticante mais antigo, assim, datado dentro das artes marciais chinesas, dentro do louva-a-Deus. E aí ele apresenta um sistema de louva-a-Deus que é o que a gente conhece como louva-a-Deus moderno. Agora, o que aconteceu entre 1850 e 1730, mais ou menos, é muito difícil, porque não existem registros em si, né, sobre isso. A gente sabe que existe uma ligação, porque aquele louva-a-Deus que estava no livro Shaolin Autêntico é o mesmo louva-a-Deus, aquele louva-a-Deus de 1850, ele tem traços daquele louva-a-Deus de 1730. A base dele é a mesma. Agora, o que aconteceu no interim é muito difícil saber. E aí, a partir desse primeiro registro, a gente começa a ter registro de vários outros praticantes. Então, a gente começa a ter o registro do Sete Estrelas, que é um outro professor de louva-a-Deus. A gente começa a ter o registro de louva-a-Deus que a gente chama de louva-a-Deus Tai Chi, louva-a-Deus Tai Chi Flor de Ameixa, louva-a-Deus Seis Harmonias, que é um louva-a-Deus bem diferente dos outros, que fisicamente, se você falar em formas, em rotinas, ele é completamente diferente. Porém, o conceito dele é o mesmo. Então, louva-a-Deus em si, ele é tudo igual. Só que o formato físico dele vai ser diferente. Então, por que a gente chama de flor de ameixa? A gente tem duas denominações diferentes, tá? O grande flor de ameixa são todos os louva-a-Deus que podem ser traçados até esse praticante que eu comentei, que é o Lian Xuexiang. Todos. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Lian Xuexiang tinha um aluno chamado Jiang Hualong. Jiang Hualong ensinou um outro aluno chamado Li Kunshan. Li Kunshan ensinou um cara chamado Li Hongzhe. Li Hongzhe ensinou um cara chamado Xi Zhenzong. Esse Xi Zhenzong, ele pode, dentro desse linhagem, ele se chama flor de ameixa. Entendi. Agora, porém, o mesmo Jiang Hualong, no final da vida dele, ele modificou o louva-a-Deus para ficar mais ao gosto dele e chamou de 8 passos. Então, todos os que aprenderam esse louva-a-Deus modificado são chamados, estão dentro da linhagem de 8 passos. Um pouquinho depois do Lian Xuexiang, apareceu um cara chamado Ron... não, esqueci o nome dele agora, desculpa, gente. Onde ele deu o nome dele, do estilo dele, de louva-a-Deus Sete Estrelas. Todos os alunos desse cara são chamados de louva-a-Deus Sete Estrelas. Mas a base de todos eles a base de todos eles são aquele louva-a-Deus que o Lian Xuexiang apresentou nos manuais dele em 1850. Os Seis Harmonias, que é o mais diferente de todos, ele tem rotinas completamente diferentes. Mas por quê? Porque em algum momento ele foi misturado com outro estilo, e a partir desse outro estilo, desenvolveu-se técnicas diferenciadas. Mas a teoria do mesmo ainda é a mesma. É a mesma teoria que vem do... Se você pegar, por exemplo, um livro do Cui Shoushan, que é um professor de Tai Chi Tan Chuan, né, louva-a-Deus Tai Chi, que é uma variação do flor de ameixa, aquela teoria de louva-a-Deus é a mesma da teoria do Lian Xuexiang, e você vai encontrar a mesma teoria lá no livro do Shaolin Autêntico de 1730. Caracas! Então, você consegue fazer esse paralelo graças a isso, né? Agora, a data exata em si, como o louva-a-Deus surgiu e foi desenvolvendo, a gente não tem. Mas a gente consegue ter uma aproximação e determinar o que cada linhagem, da onde cada linhagem efetivamente veio. Então, no final das contas, a diferença de nomes entre as linhagens vai muito mais de interpretação dos professores que ensinaram do que efetivamente de ser um estilo diferente. O estilo é o mesmo ainda, a interpretação que muda. Por exemplo, o pessoal faz muita confusão com o louva-a-Deus Tai Chi. Louva-a-Deus Tai Chi, ele não tem nada a ver com Tai Chi Chuan. São estilos completamente diferentes. Por que tem o Tai Chi no nome, então? Porque dentro de um escrito, acho que do Song Zide, que acho que foi aluno do Lian Xuexiang, ele escreveu uma parte lá do manual dele, ele escreveu lá falando que as mãos são como Tai Chi, abre, fecha, esquerda, direita, elas se movimentam sem fim. Então, os alunos dele pegaram essa citação
e colocaram o nome dessa estação na linhagem deles. Porque teve uma época aí na China, entre 1800 e pouco, e 1900 e pouco, que estilos genéricos foram quase que obrigados a terem denominações próprias. Então, por exemplo, eu falo muito sobre... Vou dar um exemplo fora do Louva-a-Deus, tá? Para o pessoal entender melhor. Eu falo muito sobre o general Tiriguan, né? Foi o primeiro cara que efetivamente registrou técnicas de punhos vazios dentro das artes marciais chinesas. Inclusive desenhou lá, tem desenho do cara lá. O que ele escreveu, ele compilou 32 manobras, que era ensinado aos soldados dele, né? O que ele escreveu foi a base do que a gente chama hoje de Chanchuan, que são punho longo chinês, né? O punho longo chinês tradicional. Mas Chanchuan, antigamente, era uma coisa extremamente genérica. Então, você ensinava arte marcial, você fazia algumas manobras, aquilo era Chanchuan. Com o tempo, as pessoas começaram a precisar... Mas que Chanchuan que é esse? Da onde você aprendeu? O meu Chanchuan é o Mei Hua Chanchuan, porque esse jeitão aqui é o jeito que eu faço. Então esse aqui é o Mei Hua Chanchuan. Com o tempo virou Mei Hua Chuan, o punho da flor de ameixa. Famílias digamos, de muçulmanos começaram a chamar de Chachuan. Pegaram isso aí e começaram a falar, não, isso aqui é o punho da família Chachuan. Depois do Chachuan, acabou surgindo outros estilos, como, por exemplo, o que a gente conhece bastante, Shaolin do Norte, que tem um pezinho ali no Chachuan, muito forte. Então, nessa época, eu acho que começou talvez final do século XVIII, mas primariamente no século XIX, existiu uma forte tendência a nomear seus estilos de acordo ou com a família, ou com alguma questão cosmológica, ou de acordo com alguma função específica. E aí, os estilos que eram extremamente genéricos acabaram tendo denominações próprias. E aí começou a confusão, né?